Olá, my friends, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos voltar no tempo? Vamos entender o título deste vídeo? Em 1933, a Alemanha passou por uma transformação drástica, deixando a democracia para trás e entrando em uma ditadura nazista, sob o regime de Adolf Hitler. A partir daí, o regime nazista rapidamente eliminou as liberdades civis, perseguiu e assassinou seus opositores e começou a implementar políticas racistas que culminaram no Holocausto. Siegfried Adler. Vamos falar sobre Siegfried Adler, um alemão com 20 anos de idade, casado e aspirante a empresário. O jovem judeu alemão teve sua casa invadida por nazistas que agrediram a ele e a sua esposa, a senhora Lieselotte Adler. Vendo-se obrigado a deixar a Alemanha e foram a pé até a fronteira da Tchecoslováquia. De lá os dois seguiriam para a Palestina e tentaram migrar para os Estados Unidos sem conseguir atingir esse objetivo. Vieram então para o Brasil. E bom, muito bom. Chegaram praticamente sem nada nos bolsos e um amigo que o Sr. Siegfried fez aqui no Brasil lhe deu uma representação para vender um tipo de tampa de garrafa. Começou então a procurar clientes para esse produto que até que ele se deu bem, Ele achava muito chato vender tampinhas, ele queria algo mais e perguntou ao seu amigo se ele não sabia de algo melhor que ele pudesse fazer, alguma novidade. Uma oficina que fazia bonecas de pano falida foi a sugestão do amigo do Sr. Siegfried, uma oficina de bonecas de pano falida, gente. A oficina se resumia a 4 máquinas de costura em um sobrado, onde embaixo funcionava uma escola de samba. O nome da oficina era Estrela, Estrela só que com 2 L's, na ortografia antiga. A compra desta oficina era em 27 de junho de 1937 e ela estava localizada na zona leste de São Paulo, no bairro do Belém, mais precisamente na rua Marcos Arruda. Investindo todo o seu dinheiro em tempo para criar uma marca que fosse referência na infância dos brasileiros, Sr. Adler foi o responsável por lançar a primeira boneca da nova empresa. A primeira boneca criada pelo empresário foi uma boneca de 38 centímetros e ela tinha um corpo de tecido e o rosto era de massa. Era o começo de uma empresa que marcaria gerações de brasileiros e anos depois, na década de 40, a empresa lançou o cachorro mimoso, o primeiro brinquedo brasileiro feito em madeira que se movimentava e produzia som. Na sequência, o Sr. Adler conseguiu lançar o Banco Imobiliário, versão brasileira do Monopoly, o jogo de tabuleiro mais popular do mundo. As bonecas, que até o final dos anos 40 eram feitas com uma massa inquebrável, passaram a ser de plástico a partir da boneca Pup, uma boneca articulada de 35 centímetros, que dormia e chorava, lançada no início da década de 50. Em 1944, a Estrela abriu seu capital para o mercado, tornando-se uma das primeiras empresas consideradas como sociedade anônima no Brasil. Na década de 1940, como eu havia falado, apresentou não só o cachorro mimoso, mas também ela veio com várias inovações, como jogos clássicos, pega-varetas, banco imobiliário, e as bonecas até o fim dos anos 40 eram feitas em uma massa inquebrável. Elas deixaram de ser fabricadas com essa massa inquebrável, passaram a ser de plástico. E logo na sequência, a empresa investiu em bichinhos e bonecos de vinil,
que eram mais flexíveis e indicados para crianças pequenas ou bebês. Como uma empresa familiar, com a morte de seu fundador, o Sr. Siegfried Adler, em 1958, ele estava com 45 anos, ele faleceu. Então a esposa do Sr. Siegfried, a senhora Lieselotte Adler, ela assumiu a presidência, pois o seu filho, o Mário Adler, estava nos Estados Unidos estudando. Foi ela responsável pelo lançamento de brinquedos elétricos, dentre os quais o Autorama com pistas de corrida e carrinhos para desafiar a habilidade dos garotos, com direito inclusive à citação no dicionário Aurélio. A Estrela introduziu nesse período outro conceito de grande sucesso, a boneca Fashion Doll, com o lançamento da Suzy, que foi extremamente popular por diversas gerações de meninas brasileiras até 1985, quando deixou de ser fabricada, tendo vendido mais de 20 milhões de unidades. E ela foi a responsável, a senhora Lieselotte Adler, pelo lançamento de brinquedos elétricos, dentre os quais o Autorama, com pistas de corrida e carrinho para desafiar a habilidade dos garotos. Ela era uma grande mulher. Já em 1960, a fábrica foi totalmente modernizada. Uma inovação importante da Estrela foi o lançamento de brinquedos elétricos, e um dos mais marcantes foi o Autorama, uma marca registrada da Estrela, mas que em razão do enorme êxito, veio a tornar-se um sinônimo de brinquedo de corrida de carros. A senhora Lieselotte ocupou provisoriamente a presidência até a volta de seu filho, já com 19 anos, que aconteceu em 1964. Com 19 anos, ele pegou uma empresa já consolidada no mercado e procurou manter o seu desenvolvimento, buscando modernizá-lo com a ajuda do marketing. Dessa forma, a ideia foi enfatizar o reconhecimento da marca através de uma grande divulgação de eventos nacionais e internacionais e até programas de TV. Bom, resumindo, o Mário Adler, ele estudou nos Estados Unidos desde os 13 anos, inclusive cursou universidade, e só após 2 anos de estágio é que ele voltou para o Brasil. Felizmente, com todo o conhecimento, ele voltou para nós. Havia pessoas, só que a sorte dele é que haviam pessoas capazes de conduzir a empresa mesmo na ausência dele, como por exemplo a própria mãe dele. De uma forma exemplar, inclusive, até que ele pudesse estar preparado para voltar e assumir a fábrica. Ele viajou 36 vezes para o Japão e tinha um bom relacionamento com os japoneses, o que normalmente não é uma relação muito fácil. Os japoneses são muito fechados, socialmente. Os japoneses são uma fonte de tecnologia e de ideias. Para a Estrela, ele serviu o Japão, os japoneses, as ideias dele serviu para a fábrica de brinquedos Estrela crescer mais ainda, principalmente para brinquedos de meninos. Foi com a influência dos fabricantes japoneses que foi introduzido os primeiros brinquedos mecânicos e elétricos aqui. Mais os mecânicos, porque o elétrico já estava sendo produzido, Foi nessa fábrica que ele trabalhou lá nos Estados Unidos como estagiário, ele estagiou, que ele desenvolveu e licenciou para a Estrela a boneca Suzy, a Amiguinha, a Guigui e a Beijoca. O dono da Ideal Toy era um verdadeiro gênio, a fábrica onde ele estagiou, o Ideal Toy. Um verdadeiro gênio, criador de brinquedos especialmente para boneca,
especialmente bonecas. Ele era muito amigo do Sr. Siegfried Adler. E aí ele tinha uma consideração pelo Mário Arthur Adler muito grande, por consideração ao pai dele. E ele disse: olha, escuta, eu vou te dizer uma coisa, na tua fábrica você não vai aprender nada, nada. Eles não vão te mostrar nada. Termina seus estudos, vem aqui e fique 1 ano estagiando comigo. E foi o que ele fez. E nisso ele aprendeu muito com o dono da Ideal Toy. E ele aprendeu muito porque ele era um senhor muito ativo. Quantas vezes viajando juntos, ele acordava o Mário Adler no meio da noite e começava a trocar ideias com ele. E assim ele ia aprendendo e era uma espécie de secretário para esse senhor. Essa foi a razão, enquanto ele estava fora do Brasil, aprender, estudar, aprender e trazer para o Brasil. Embora, né, acionista, ele era um dos acionistas da empresa, mesmo estando fora, era um dos acionistas da Estrela. Ele não voltou imediatamente, justamente porque ele estava se preparando para assumir a empresa. E por último, ele estagiou em um banco americano para aprender como era o funcionamento de um banco comercial. O senhor Alfredo Bastos, antigo funcionário da empresa, passou a ocupar o cargo de coordenador de produtos novos, na época que o senhor Mário assumiu a presidência. Este recebia amostras de brinquedos trazidas por Mário Adler das feiras internacionais. Ele via lá um brinquedo e trazia para o Brasil e entregava para o senhor Alfredo Bastos, né? Estudava suas possibilidades e viabilidade comercial. Esse trabalho precisava ser muito sigiloso, pois havia espionagem industrial. Depois, o Alfredo fazia uma reunião com a diretoria e quando algum modelo era aceito, era criado um cronograma de trabalho visando a produção do modelo final a ser lançado. Isso acontecia praticamente todas as semanas, tornando a Estrela uma pioneira no mercado. Aí vocês me perguntam, por que esses 2 Falcons estão aqui? Por quê? Já em 1970, a Estrela passou a trabalhar o conceito de figuras de ação. Essa categoria teve seu marco com o lançamento do Falcon em 1977, o primeiro boneco para meninos no Brasil. O grande sucesso dessa linha do Falcon foi quando foi lançado o Falcon Olhos de Águia, já em 1980, que movimentava os olhos através de uma alavanquinha na sua nuca. Em seguida veio a onda dos carros radiocontrolados, e que teve o Stratos como o primeiro modelo lançado em 1979. Inclusive, no nosso acervo nós temos um carrinho Stratos na cor branca. E em 1980, mais um marco do pioneirismo aqui no Brasil. Foi com a chegada do Gênios, conhecido na época como computador que fala, primeiro brinquedo do tipo no país. O grande sucesso, voltando um pouco, o grande sucesso dessa coleção foi o Falcon Olhos de Águia, porque não existia isso naquela época, era uma inovação. Quando eu era criança, por exemplo, eu não conhecia a história do Falcon. Para mim, ele sempre foi, sempre será um herói de verdade. Porém, ele tem uma história por trás disso. Como o senhor Mário Arthur Adler esteve lá nos Estados Unidos, ele conheceu o início do Falcon, que foi lá nos Estados Unidos, através da empresa Hasbro,
e ele trouxe para o Brasil através de franquia. E aqui ele levou até a diretoria, falou: ó, vamos produzir o Falcon, né? E a diretoria falou: você está completamente maluco. Que menino vai brincar com um boneco? Foi o que a diretoria falou na época para ele. E ele respondeu: se o Falcon vende na Espanha, também vende no Brasil, que é outro país machista. Mesmo a diretoria sendo contra, a diretoria da fábrica de brinquedos Estrela foi contra a fabricação do nosso herói de verdade. Mesmo sendo contra, ele resolveu adquirir a franquia e ele resolveu fabricar o nosso herói de verdade. Foi um grande sucesso que até o dia de hoje. Era a Barbie do menino, todo menino tinha um Falcon, era a Barbie do menino. A menina era a Barbie e o menino era o Falcon. O seu companheiro de aventuras, o que é muito saudável. E curioso é que poucos sabem, porque o Falcon tem esse nome. Poucos sabem. Certa vez, numa casa de amigos, o Mário Adler assistia a um jogo de futebol. Na ocasião, entre os craques, havia um jogador muito destacado que se chamava Falcão. E ele pensou: sim, se o mesmo que depois se tornou técnico da seleção brasileira, ele pensou assim: eu vou pôr esse nome. Aí ele associou e colocou o nome Falcon. Inclusive o Falcão foi técnico da nossa seleção brasileira. O Mário pensou assim, da magia que acompanha a ave que tem o nome Falcão. E de estalo veio assim: Falcon, esse será o nome que eu vou colocar. Sem dúvida nenhuma. Falcon era um nome poderoso, que dava a impressão de força e firmeza. Difícil foi achar a tonalidade da sua pele e o realismo de seus cabelos. Desde então, no Brasil, nenhum menino estranhou ou recusou brincar com esse boneco. Um boneco que vivia incríveis aventuras, tinha de tudo, desde armas, carros, tanques, helicóptero. Ele se tornou um herói em terra, mar e ar. Já com a fabricação do Olhos de Águia, a criança apertava o botão na nuca, né? Mexia o botão na nuca do Falcon. Aí depois desse sucesso todo, eles viram que deveriam também fazer o He-Man, o Esqueleto e os mais diversos super-heróis, mas o início foi o Falcon. Desde o lançamento do Falcon, no final dos anos 70, a Estrela lançou 3 modelos do boneco com barba negra, com barba ruiva e sem barba. Depois, é lógico, vieram outros, né? Barba loira, enfim. E todos tinham uma cicatriz no rosto, como o nosso aqui presente. Possuía todos os movimentos articulados, são diversos movimentos articulados que tem, né? E cada boneco acompanhado com cartelas de roupas e acessórios para que pudesse estar preparado para enfrentar todas as situações de perigo. Quer dizer, você comprava o boneco e comprava cartelas, acessórios, enfim, diversos tipos de aventura. Por meio das cartelas, a criança era estimulada a viver aventuras diferentes, como, por exemplo, expedição na selva, mergulho no fundo do mar, safari na África selvagem, busca ao tesouro submarino, enfim, diversas aventuras. E o sucesso em 1980 foi tão grande do nosso herói que abriu caminho para a série Comandos em Ação, que são aqueles bonecos menores. A Estrela vendeu mais de 10 milhões de unidades
desses comandos em ação. Essa década também marcou o aparecimento dos gênios, como eu falei, conhecido como computador, né? O computador que fala. A eletrônica também foi incorporada às bonecas, como a Mori, lançada em 1986, a Sapequinha, a primeira boneca a usar fibra óptica e fotossensor para interagir com a criança quando esta se aproximava dela. A tradição da estrela não morria de amores pelos eletrônicos. O que eles gostavam mesmo era da criança brincando com o brinquedo, vivendo e convivendo com o brinquedo, imaginando, inventando histórias com ele. Um nó difícil de desatar, porque quem fabrica brinquedos não pode virar fabricante de softwares. Essa era a opinião dos administradores da fábrica de brinquedos Estrela. Já em 1989, a Estrela expandiu ainda mais suas operações, inaugurando uma fábrica em Manaus focada na produção de brinquedos de plástico. Mesmo com todo esse sucesso adquirido nas décadas anteriores, a Estrela enfrentou momentos de crise a partir do início dos anos 90. A empresa sofreu um forte abalo com o processo de abertura do mercado brasileiro, que atingiu não somente a ela, mas toda a indústria de brinquedos do país. As chegadas de produtos chineses no Brasil e a viralização de produtos falsificados e contrabandeados também contribuíram para reforçar os resultados ruins da fábrica de brinquedos Estrela. Outro ponto que favoreceu essa crise foi o rompimento com a empresa Mattel, que após uma batalha judicial retirou o direito da empresa de produzir a Barbie, ícone do segmento de bonecas. E mesmo com todos esses problemas, a Estrela não se deixou abater. E é por isso, é marca presente no nosso dia a dia até hoje. Até hoje é uma marca que está presente nos nossos corações. Em 1992, apostando na qualidade, a Estrela foi a primeira empresa do segmento de brinquedos a receber a certificação de ISO 9002 na produção de seus brinquedos, nas suas instalações e nos serviços prestados. Também não podemos deixar de falar do hino da fábrica de brinquedos Estrela, que foi um grande sucesso. Até hoje nós ouvimos e às vezes nos pegamos cantando. Em 12 de outubro de 1987 foi lançado o jingle "Toda criança tem uma estrela dentro do coração", para o Dia das Crianças. Em 13 de setembro de 1989 foi criada a Playtronic através de uma joint venture da Gradiente com a Estrela, para representar oficialmente a Nintendo no Brasil, e lançou diversos consoles, cartuchos e acessórios. Apesar de toda essa crise, quando foi em 1990, houve um crescimento da marca Estrela, com a introdução de novas figuras de ação. Foram lançadas e inspiradas pelo sucesso dos programas de TV, como Comandos em Ação, o Batman, o Super-Homem e a linha completa de Star Wars. Tudo ia bem, tudo ia bem. A empresa funcionava a pleno vapor com várias filiais em São Paulo, incluindo uma em Manaus, né? Mas o que era um sonho de empreendedorismo brasileiro acabou ficando em uma situação delicada. Na década de 90, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, autorizou a entrada dos produtos importados no Brasil. Vários países ingressaram no mercado nacional, principalmente os chineses, com preços bem mais em conta do que os praticados pelo mercado brasileiro. Esse acontecimento
caiu como uma bomba para várias empresas e a Estrela foi uma delas. Era difícil competir com os produtos estrangeiros com a nossa injusta carga tributária. As demissões viraram uma tortuosa realidade e a lenta decadência da empresa começou a ocorrer. Já no início de 1996, a história da mais importante companhia brasileira voltada às crianças parecia, ao menos para o mercado e para quem acompanhava pelos jornais, estas perigosamente próxima a seu fim. No início de 1996, a história da mais importante companhia brasileira voltada às crianças parecia, ao menos para o mercado e para quem acompanhava pelos jornais, estava perigosamente próxima de seu fim. Com dívidas volumosas perante o governo, geradas por impostos não pagos, milhões de reais em mercadorias encalhadas no depósito e principalmente uma avalanche de brinquedos baratos vindo da China, tornando-lhe clientes Já no início de 1996, a história da mais importante companhia brasileira voltada às crianças parecia, ao menos para o mercado e para quem acompanhava pelos jornais, estar perigosamente próxima de seu fim, com dívidas volumosas perante o governo, geradas por impostos não pagos, milhões de reais em mercadorias encalhadas no depósito e principalmente uma avalanche de brinquedos baratos vindos da China, tomando-lhe clientes, e a Estrela já era dada como perdida por muitos analistas, já estava dada como perdida. E vários deles achavam que tal visão era corroborada pela atitude de seu controlador e presidente Mário Arthur Adler, que já não escondia seu desgosto em trabalhar na companhia. Que triste, né? A crença geral era que a empresa acabaria sendo vendida a algum gigante estrangeiro do setor, como a Hasbro ou mesmo a Mattel. Outros iam além, prevendo que ela acabaria por simplesmente fechar as portas. Porém, contra todas as expectativas, e diziam também com bom senso, em abril daquele ano, seu principal executivo comprou a companhia. E para nossa tristeza, em 2003 veio o fechamento da sede da empresa no Parque Novo Mundo, na região de São Paulo. A sede da empresa não tem mais nenhuma relação com a edificação neste local. Entretanto, a história da Estrela passa inevitavelmente pelo bairro. Hoje, a maternidade de nossos brinquedos de infância encontra-se um terreno baldio, onde eu estive lá e postei fotos no Instagram, fiz vídeo também. E é isso. Bom, encerrando assim a história da nossa antiga fábrica de sonhos, a fábrica de brinquedos Estrela da família Adler. Imigrantes alemães que vieram
fugiram da Alemanha para cá para tentar a sorte e não tinham nem ideia da felicidade que traria para muitas crianças através do suor do trabalho deles. O nosso muito obrigado à família Adler. Infelizmente, agora dia 30/5, uma sexta-feira, morreu em São Paulo aos 86 anos o empresário Mário Arthur Adler, filho do fundador da fábrica de brinquedos Estrela, ex-presidente da mesma e criador do Dia das Crianças no Brasil. Para quem não sabe, ele criou o Dia das Crianças no Brasil. O empresário atuou nos últimos anos como voluntário de diversas instituições benemerentes. Foi também membro do Conselho da Confederação Nacional Israelita do Brasil, o CONIB. Em nota, a Confederação Nacional Israelita do Brasil, de quem Mário foi diretor e membro do conselho, lamentou a morte. Foi um empresário incansável em sua atividade, líder comunitário e figura de grande destaque também na filantropia. Os familiares optaram por não divulgar a causa da morte e o mesmo foi enterrado no domingo no cemitério israelita do Butantã, zona oeste da capital paulista. Deixamos nossa homenagem de carinho e respeito à família desse homem que até hoje ainda traz alegria para todas as crianças de 0 até 100 anos. Nosso muito obrigado. Vá em paz, Senhor. Mário Arthur Adler.